Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos fazer esse caminho de mesa que eu estou fazendo aqui para uma encomenda. Aí eu decidi fazer o vídeo com vocês. Como é uma encomenda para o Natal, a minha cliente quer nas cores branco, vermelho e verde. Eu fiz aqui com barbante número 6 e agulha 3,5. Mas aí você pode fazer nas cores que você preferir, tá bom? O meu caminho de mesa, esse modelo está medindo aqui 57 centímetros por 1,46. Mas ao longo do vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer em outras medidas, tá bom? Espero que você goste do nosso caminho de mesa de hoje. Então agora vamos começar. Bom, pessoal, eu vou começar aqui, ó. Faço a minha laçada inicial. Agora eu vou fazer aqui, ó, 6 correntes. Vou unir a primeira corrente com a última, fazendo um ponto baixíssimo, formando aqui um círculo. Agora eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto, laço meu fio, venho dentro do círculo e vou fazer mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntes que eu subi, eu tenho aqui 3 pontos altos. Faço 2 correntes de intervalo, já pego o que sobrou do fio inicial, coloco aqui atrás, ó, para fazer o acabamento dele. Venho dentro do círculo e vou fazer 3 pontos altos. Assim. Agora, eu faço 2 correntes de intervalo, laço meu fio, venho aqui dentro do círculo e vou fazer mais 3 pontos altos. Duas correntes de intervalo, volto para dentro do círculo e faço mais 3 pontos altos. Duas correntes de intervalo, venho aqui na terceira corrente que eu fiz para subir, faço um ponto baixíssimo. E assim eu finalizo a minha primeira carreira. Então, eu tenho aqui, ó, 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes de intervalo. Agora, eu vou caminhando com pontos baixíssimos até chegar aqui dentro do próximo intervalinho de 2 correntes. Aqui. Cheguei no intervalinho, eu faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto, volto para dentro do intervalinho, faço mais 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui, ó, dentro do intervalinho de correntes, formando um ponto V triplo, que é um lequinho. Então, aqui, ó, tenho um lequinho dentro do intervalinho de correntes. Agora, eu laço o meu fio, já passo aqui, ó, pro próximo intervalinho, vou fazer também um lequinho. Então, são 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro do intervalinho. Laço meu fio, passo para dentro do próximo intervalinho e vou fazer aqui mais 3 pontos altos, 2 correntes e dentro do mesmo intervalo eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos, formando um lequinho. Laço meu fio e aqui no próximo intervalinho vou trabalhar também um lequinho. Então, essa carreira, eu trabalhei lequinho em cada um dos intervalos de correntes. E dessa forma, eu fiz o aumento, abri o motivo, para que ele ficasse bem aberto.
E aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir no início da carreira. Aqui, ó, como que ficou o motivo. Lequinho dentro de cada um dos intervalinhos da carreira anterior. Então, agora eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto baixíssimo para cada um dos pontos de base, até chegar aqui, ó, dentro do intervalinho de correntes. Subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto, volto para dentro do intervalinho de correntes, faço mais 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Assim. Agora eu faço uma corrente, laço meu fio, venho aqui, ó, entre os bloquinhos, entre os lequinhos, eu vou passar a minha agulha e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, laço meu fio, venho aqui dentro do próximo lequinho, eu vou trabalhar um lequinho. Então, eu vou fazer aqui os 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos dentro do intervalo de correntes do meu lequinho da carreira anterior. Uma corrente de intervalo, laço meu fio, venho aqui entre os meus lequinhos da carreira anterior, eu vou fazer aqui 3 pontos altos. Uma corrente e aqui eu tenho um lequinho na carreira anterior. Dentro do lequinho, eu vou trabalhar lequinho, que eu tô aqui na pontinha. Então, dessa forma, a gente vai abrindo o trabalho. Então, são 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, passa aqui, ó, entre os lequinhos, eu vou fazer o aumento. E esse aumento são os 3 pontos altos que fica entre um lequinho e outro. Uma corrente de intervalo, aqui eu tenho um lequinho, e onde eu tenho um lequinho, eu trabalho um lequinho. Então, eu faço aqui os 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente, venho aqui entre os lequinhos, vou fazer aqui os 3 pontos altos. Uma corrente e agora eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, pegando a terceira corrente que eu fiz para subir lá no início da carreirinha. Então, vou abrir aqui para vocês verem como tá ficando. Então, nessa carreira, eu tenho aqui, ó, bloquinhos de 3 pontos altos entre os lequinhos. E eu trabalho lequinho dentro de lequinho da carreira anterior. Agora, eu vou caminhando com pontos baixíssimos até chegar aqui, ó, dentro do intervalinho de correntes. Cheguei dentro do intervalinho de correntes do meu leque, eu vou subir 3 pontos altos, volto para dentro do intervalo e faço aqui, ó, mais 2 pontos altos, 2 correntes
e mais 3 pontos altos aqui, ó, dentro do mesmo intervalinho de correntes para formar o meu leque. Então, é regra de toda vez que chegar no lequinho, tem que fazer um lequinho, tá bom? Porque o lequinho tá nas pontas. Aqui, eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos, que é uma corrente, um bloquinho, uma corrente. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente de intervalo, laço meu fio, venho aqui, ó, na corrente de intervalo da carreirinha anterior, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, laço meu fio, venho aqui, ó, na próxima correntinha de intervalo da carreira anterior, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, venho aqui, ó, dentro do intervalinho de correntes do meu leque, e eu vou fazer um lequinho de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Lembrando, pessoal, que além desse caminho de mesa, que desse trilho, tem outros trilhos de mesa no canal, eu vou deixar o link na descrição para vocês, tá bom? Aqui, ó. Então, eu tenho aqui 2 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente entre os pontos V's, que são os pontos que estão aqui, ó, na ponta do meu motivo. Então, aqui, eu vou fazer uma corrente, venho aqui na corrente de intervalo da carreirinha anterior, entre os bloquinhos, e faço 3 pontos altos. Uma corrente, passo aqui, ó, pra dentro da corrente da carreirinha anterior, faço mais 3 pontos altos. Uma corrente, venho dentro do intervalo de correntes do meu lequinho da outra ponta aqui, e vou repetir o lequinho. Então, são 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. E assim, eu trabalhei aqui mais um lado do meu motivo. Eu vou seguir trabalhando os outros lados que faltam, da mesma forma como eu fiz esses 2 primeiros lados aqui. E daqui a pouco eu volto pra gente iniciar a nossa próxima carreira. Bom, pessoal, então, para finalizar aqui minha carreira, eu vou fazer aí um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir. Vou caminhando com pontos baixíssimos até chegar aqui no intervalinho de correntes do meu lequinho. Como eu estou trabalhando aqui dentro do lequinho, eu vou subir, então, 3 correntes e vou fazer aqui outro lequinho dentro do intervalinho de correntes. Para isso, eu faço mais 2 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro do mesmo intervalinho, formando aqui o meu lequinho da ponta. Uma corrente de intervalo, passo aqui, ó, pra dentro do intervalinho de corrente da carreira anterior e vou trabalhar aqui os 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, passo pra dentro do intervalinho de correntes da carreirinha anterior e faço mais 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, passo aqui pra dentro do intervalinho de correntes da carreira anterior e faço os 3 pontos altos. Eu vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. E aqui dentro do lequinho, eu vou trabalhar outro lequinho. Assim. Então, vou abrir aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Bom, pessoal, então, olha só.
Aqui a gente observa que entre os lequinhos das pontas, nós temos três bloquinhos de pontos altos, né? De 3 pontos altos separados por uma corrente. Na carreirinha anterior, nós fizemos 2 bloquinhos entre os lequinhos. E na outra carreira, nós fizemos um bloquinho apenas. Então, a cada carreira que nós trabalharmos, vai aumentar um bloquinho de 3 pontos altos entre os lequinhos. Nós vamos trabalhar um total de 15 carreiras. Aqui nós já estamos na 5ª carreira, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É só terminar essa 5ª carreira trabalhado da mesma forma como foi feito aqui, ó. Esse primeiro lado. E depois nós vamos fazer mais 10 carreiras trabalhando da mesma forma. Então, pessoal, eu terminei aqui a minha peça, minha base branca. Aqui eu fiz as 15 carreiras, é essa base aqui que vai definir a largura da sua peça. Então, a minha peça, que é a minha base, ela mede 55 centímetros. 55 centímetros. Se você quiser maior, você precisa aumentar o número de carreiras. Se você quiser menor, você precisa diminuir aqui o número de carreiras, tá bom? Então, agora eu vou trocar aqui de fio. Para finalizar aqui, eu fiz uma corrente e um ponto baixo na terceira corrente que eu fiz para subir no início da carreirinha, aqui da última carreira. Vou pegar aqui o fio vermelho e agora nós vamos trabalhar o comprimento da peça. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar em 2 lados aqui da minha peça, tá bom? Aqui, pessoal, eu tenho os intervalos de correntes do leque. Esse intervalinho aqui eu não vou contar. Eu vou contar os intervalos de uma corrente. Então, eu salto aqui, ó, 1, 2, 3 intervalinhos de uma corrente. Aqui, ó, 3 intervalinhos de uma corrente. Vem aqui, ó, no 4º intervalinho de uma corrente, vou prender aqui o meu fio vermelho com um ponto baixo. Vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Volto aqui, ó, no mesmo intervalinho de uma corrente. Vou fazer mais 2 pontos altos para formar aqui o meu bloquinho, contando aqui com as correntes que eu subi. Uma corrente de intervalo, laço meu fio, passo aqui para o próximo bloquinho e vou fazer aqui 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, passo para o próximo bloquinho e faço aqui os 3 pontos altos, para o próximo intervalinho de correntes da carreira anterior. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma, aqui, até o final aqui do ladinho da minha peça, e volto para a gente trabalhar aqui no lequinho. Então, terminei aqui de trabalhar em um lado da minha peça e cheguei aqui no intervalinho de correntes do meu leque. Faço uma corrente e venho aqui, ó, dentro do intervalinho de correntes, e eu vou fazer aqui um lequinho. Então, eu faço aqui, ó, os 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos dentro do intervalinho, formando aqui um lequinho. Assim. Uma corrente de intervalo, agora eu vou trabalhar aqui na outra lateral. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, os meus bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, fazendo os bloquinhos aqui, exatamente como eu fiz nas carreiras anteriores, sempre dentro do intervalinho de correntes da carreira anterior. Eu vou trabalhar aqui bloquinhos até deixar sobrar 3 intervalinhos de corrente aqui, ó, esses 3 intervalinhos, sem contar com o intervalinho de corrente do meu leque. Então, eu vou só saltar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, eu vou trabalhar até esse intervalinho aqui. Bom, pessoal, então aqui, ó, trabalhei na outra lateral aqui da minha peça e deixei sobrando aqui, ó, 3 intervalinhos de uma corrente. Agora, eu vou subir aqui, ó, 3 correntes para dar altura de um ponto alto e faço uma corrente de intervalo. Viro o meu trabalho aqui para o avesso.
Aqui dentro do intervalinho de correntes, eu vou trabalhar os meus bloquinhos de 3 pontos altos. Uma corrente. Passo para o próximo intervalinho, faço os 3 pontos altos. Uma corrente. No intervalinho seguinte, faço os 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui, exatamente como eu fiz na carreirinha anterior. A diferença dessa carreira, que eu inicio ela com um intervalinho de corrente, que eu subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto e faço uma corrente de intervalo. Então, trabalho com ponto tela. E aqui eu vou trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos, exatamente como a gente fez aqui em todas as carreiras anteriores. Chegando no intervalo de correntes do meu leque, eu vou trabalhar um lequinho, como eu fiz nas carreiras anteriores, lequinho dentro de lequinho. E depois eu vou seguir trabalhando aqui o outro lado da minha peça. Vou adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente finalizar essa carreira e começar a próxima. Bom, pessoal, então, para finalizar minha segunda carreira com fio vermelho, aqui, ó, tem o último bloquinho que eu fiz dentro do último intervalo de correntes. Aqui eu faço um ponto alto e uma corrente, e agora eu vou fazer um ponto alto, pegando aqui, ó, a terceira corrente que eu fiz para subir na carreirinha anterior. Assim, eu finalizo aqui com um ponto tela, igual eu iniciei aqui, ó, com um ponto tela. Então, agora eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e viro o meu trabalho aqui, ó, para frente. Aqui dentro do primeiro intervalinho de corrente, eu faço 2 pontos altos. Contando com as 3 correntes, eu tenho aqui 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, passo para o próximo intervalinho e vou fazer aqui os 3 pontos altos. Assim. Então, aqui eu vou seguir trabalhando da mesma forma, chegando no intervalo de corrente do leque, eu faço um lequinho. E aqui eu volto pra gente finalizar a terceira carreira. Pessoal, então eu fiz aqui a voltinha, trabalhei do outro lado exatamente como eu fiz nas carreiras anteriores. E cheguei aqui no meu último intervalinho de correntes. Agora eu tenho aqui esse ponto tela, no início da carreira anterior. Aqui eu vou fazer uma corrente, laço meu fio, venho dentro desse intervalinho aqui, ó. Vou trabalhar aqui 2 pontos altos. E o terceiro ponto alto eu vou fazer pegando aqui a terceira corrente que eu fiz para subir no início da carreira, porque isso vai fazer a minha peça ficar reta, tá bom? Então, agora eu viro o meu trabalho aqui para o avesso. Vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e fazer uma corrente de intervalo. Aí, eu venho aqui, ó, dentro do próximo intervalinho e vou trabalhar aqui os 3 pontos altos. Uma corrente, passo para o próximo intervalinho, faço os 3 pontos altos. Assim. Então, aqui eu vou seguir trabalhando essa quarta carreira, da mesma forma que eu trabalhei as outras aqui, ó, bloquinhos de 3 pontos altos, lequinho dentro de lequinho. Trabalho o outro lado da mesma forma e volto pra gente finalizar aqui a quarta carreira e começar a quinta. Bom, pessoal, então aqui, ó, fiz a minha quarta carreira e para finalizar, eu faço uma corrente e vou fazer aqui, ó, um ponto alto na terceira corrente que eu fiz na carreira anterior. Então, aqui, eu fico com um ponto tela, exatamente como eu fiz o ponto tela da carreira anterior. Então, agora eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto, viro o meu trabalho e aqui dentro do intervalinho de correntes, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Uma corrente, passo para dentro do próximo intervalinho e faço os 3 pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma, como eu fiz nas carreiras anteriores, até chegar aqui no finalzinho,
certo? Onde eu vou trabalhar 2 pontos altos dentro do intervalo de correntes, um ponto alto na terceira corrente que eu fiz para subir. Então, pessoal, eu vou repetindo essas carreiras, eu já estou aqui, ó, na quarta carreira, eu vou repetir, eu vou trabalhando dessa forma, como até ter um total de 7 carreiras. Então, vocês façam a peça de vocês e depois a gente volta para fazer a troca de fio, tá bom? Bom, pessoal, então eu terminei de fazer aqui todas as 7 carreiras com o fio vermelho. Aqui, ó, finalizei aqui, arrematei o meu fio na 7ª carreira. E agora, eu vou fazer a troca de fios novamente. Eu pego aqui, ó, o meu fio verde. No caso, eu estou fazendo com as cores de Natal, porque é uma encomenda. Então, eu vou soltar aqui, ó, 1, 2, 3 intervalinhos de uma corrente, como eu trabalho aqui pela frente. No quarto intervalinho, eu vou prender com um ponto baixo o meu fio verde, vou subir mais 3 correntes para dar altura de um ponto alto, volto para dentro do intervalinho e faço mais 2 pontos altos. Então, contando aqui com as 3 correntes que eu subi, eu tenho 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, passo aqui para o próximo intervalinho, faço os 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar com o fio verde exatamente como eu fiz com o fio vermelho. Vou fazer aqui as 7 carreirinhas, trabalhadas da mesma forma, como foi feito aqui com o fio vermelho. E depois eu vou finalizar e trocar de fio novamente. Depois do fio verde, eu vou trabalhar aqui com o fio branco. Então, vou fazer aqui 7 carreirinhas com fio verde e 7 carreirinhas com fio branco. E daqui a pouco eu volto pra gente fazer o bico de acabamento. Então, pessoal, aqui, ó, terminei de fazer as minhas carreiras. Então, aqui eu fiz as 7 carreiras com fio verde e as 7 carreiras com fio branco. Então, tudo que eu fiz aqui nesses 2 primeiros lados do meu square, que é da minha base, eu fiz também nos 2 outros lados, seguindo aí a mesma sequência das cores aqui, ó. Certo? Vermelho, verde e branco. E arrematei aí o fio no final. Então, agora eu vou começar a fazer o bico de acabamento. Para isso, aqui, ó, eu tenho aqui as 3 correntes que eu fiz para subir na última carreira com o meu fio branco. Eu venho aqui na terceira corrente, faço um ponto baixo. Agora, eu vou subir aqui, ó, mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto, isso trabalhando com fio vermelho, tá bom? Volto aqui na terceira corrente e faço mais 2 pontos altos. Então, contando aqui com as correntes que eu subi, eu tenho um total de 3 pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, dentro do intervalinho, faço um ponto baixo, formando aqui, ó, um biquinho. Subo 2 correntes, volto dentro do intervalinho, faço mais 2 pontos altos. Prendo com um ponto baixo no próximo intervalinho de correntes, ficando assim. 2 correntes, volto dentro do intervalinho, faço 2 pontos altos. E prendo com um ponto baixo dentro do próximo intervalinho. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui por todo o lado, até chegar aqui, ó, dentro do lequinho. Então, caminhei fazendo aqui, ó, o biquinho no primeiro lado, até chegar aqui no intervalinhos de correntes do leque. Aqui eu vou subir, então, mais 2 correntes, volto para dentro do intervalinho de correntes do leque, faço mais 2 pontos altos, venho aqui no próximo intervalinho e faço um ponto baixo. Então, eu trabalhei aqui no intervalinho do leque exatamente como eu fiz aqui no outro lado. Então, eu vou seguir trabalhando aqui, ó, no outro lado do meu square, aqui do meu motivo, da mesma forma, até chegar aqui no finalzinho, para depois a gente fazer aqui, trabalhar nessas carreirinhas aqui, tá bom? Então, pessoal, já trabalhei aqui o outro lado
E aqui eu tenho o último bloquinho de 3 pontos altos. Aqui, ó, vou subir então as 2 correntes, volto aqui dentro do último intervalinho, faço os 2 pontos altos. E aqui onde eu fiz o último ponto alto, arrematei o fio, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Subo 2 correntes, volto aqui, ó, onde eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Ou seja, pegando aqui o último ponto da carreira. Agora, eu venho aqui, ó, na carreirinha anterior, tem aqui o ponto tela. Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Subo 2 correntes, volto dentro do intervalinho aqui do ponto tela, faço os 2 pontos altos, salto aqui essa carreirinha de pontos altos, venho no próximo intervalinho, faço um ponto baixo, assim. Subo 2 correntes, volto dentro do intervalinho, faço os 2 pontos altos, salto a carreirinha anterior, venho no ponto tela e faço um ponto baixo. E aqui, no último intervalinho, eu vou trabalhar então as 2 correntes e os 2 pontos altos. E aqui eu tenho o último bloquinho de 3 pontos altos que eu fiz aqui, ó, no intervalinho de correntes do meu fio verde. Venho aqui nesse intervalinho e faço um ponto baixo. Assim. Agora, eu subo 2 correntes, volto nesse intervalinho com o fio verde, faço os 2 pontos altos, venho no próximo intervalinho, faço um ponto baixo. Aí, eu sigo trabalhando agora aqui na minha carreirinha com o fio verde, exatamente como eu fiz nos outros lados. 2 correntes e 2 pontos altos. 2 correntes, 2 pontos altos. Agora, eu venho aqui no último ponto de base com meu fio verde, faço um ponto baixo, subo as 2 correntes, volto aqui, ó, no mesmo ponto de base, aqui no mesmo ponto alto com o fio verde, faço os 2 pontos altos. Agora, eu passo aqui pro próximo intervalinho, na próxima carreirinha, aqui na carreirinha anterior, e faço um ponto baixo. Então, eu sigo trabalhando dessa forma, vou dando a volta aqui em todo o meu caminho, e daqui a pouco eu volto pra gente finalizar. Bom, pessoal, então, terminei de fazer aqui, finalizei. Aqui, olha só, eu fiz um nozinho do fio inicial com o fio que eu terminei aqui do arremate. Agora, eu vou esconder passando aqui por dentro dos pontos, fazer o acabamento de todos os fios, né, das cores verde, branco, vermelho aqui. Então, esse aqui é o nosso modelo de caminho de mesa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição do vídeo, na tela final, o link com o passo a passo de um outro caminho de mesa também muito lindo, vale muito a pena conferir. E eu te aguardo, então, no nosso próximo vídeo. Até lá!